Se você tem 5 mil reais na sua conta parados, esperando para gerar fluxo de caixa, então esse vídeo é para você. Esqueça tudo que te falaram sobre day trade, ou bets, ou deixar o seu dinheiro na poupança. Porque nesse vídeo eu vou te ensinar como gerar fluxo de caixa utilizando o mercado de opções. Eu vou te dar 4 dicas mostrando exatamente o que eu faria se eu estivesse começando a investir agora no mercado de opções. Vamos falar sobre corretora e estratégias e como deixar esse capital investido de fato lá na sua conta. Então, se você quer aprender a gerar renda semanal utilizando as opções, me segue até o final desse vídeo. Vambora! Fala, amigo trader, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders da ICE. Tem um método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link tá na descrição. Se você quer encontrar ouro, você precisa do mapa para poder encontrar ele. Você precisa das ferramentas para conseguir extrair o ouro também. Você precisa também de investimento, né? Você vai precisar de capital para conseguir extrair esse ouro de uma mina. E também precisa de uma mente forte. Pode ser que você não encontre ouro ali naquela jazida, talvez seja naquela mais adiante. No trade de opções é a mesma coisa. É necessária essa mentalidade de negócio, você colocar o seu capital para trabalhar no seu lugar. E o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo é justamente esse mapa do ouro, para que você encontre formas de multiplicar o seu patrimônio. Então, de fato, o trade é negócio. E o que você busca fazer nesse negócio? Rentabilizar acima da taxa livre de risco. Porque sejamos sensatos, se a gente fosse abrir uma conta na corretora e rentabilizar menos do que a gente ganha, por exemplo, no Tesouro Direto, então nosso empenho todo, nosso esforço todo não valeria a pena, não é verdade? Então o objetivo no trade de opções é como de qualquer outro negócio, é ganhar dinheiro acima do que você ganharia no investimento livre de risco, não é verdade? E claro, para você começar, você precisa de capital, né? Não é necessário tanto capital, beleza? Para você começar no mercado de opções. No próprio BOVA11, a partir de R$130, R$150, você já consegue estar fazendo operações de fluxo de renda. Eu estou dando um exemplo aqui nesse vídeo de 5 mil reais, porque é um capital mais considerável, você consegue estar gerando uma renda um pouco mais constante. Então vamos focar nesse exemplo dos 5 mil reais para que você consiga aí ter um norte, você ter uma orientação de o que você precisa fazer para rentabilizar esse patrimônio aí de 5 mil reais, no caso, na conta. Primeira coisa, como dividir o capital. Isso é importantíssimo. Você começa a investir no mercado de opções, mas a gente não sabe como é que vai deixar o dinheiro investido, o que precisa fazer. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou falar da estratégia que você vai utilizar, mas é importante você entender o primeiro passo. É esse que é dividir, né? Fazer o deploy do seu capital. Então esses 5 mil reais eu colocaria num CDB de liquidez diária, tá bom? Que você consegue justamente deixar alocado como garantia nas suas operações, no caso o Notion ou da put que você for vender. Eu vou falar de venda de opções semanais, tendo garantia 100%, ou seja, 100% Notion, ou seja, operação coberta. Então com o CDI pagando hoje, ó, 14,9% ao ano, você já deixa seu dinheiro ali, pelo menos ganhando a taxa livre de risco que a gente falou. Então esse capital você já tem ele ali garantido. E em cima dele nós vamos fazer nossas operações de opções. É isso que é importante você entender. Você não vai deixar o seu dinheiro parado, você vai deixar ele rentabilizando no investimento de liquidez diária, ou mesmo na LFTB11, que é um ETF que paga 15% de imposto de renda no momento ali do resgate, também parecido com esse CDB, se você deixar mais tempo. Então o importante é deixar esse capital investido numa renda fixa, que tenha liquidez e você consiga sair fora. O próprio Tesouro Direto, LFT, também é interessante. E com esses 5 mil reais, você consegue selecionar 1, 2, até 3 ativos diferentes para fazer a estratégia que eu vou te falar daqui a pouquinho. Então você fica com uma gestão de risco ali mais confortável. Você não coloca todo o seu dinheiro numa tacada só. Você dilui as suas entradas, sua carteira de opções. Vamos falar isso aqui daqui a pouquinho. Mas o importante é que deixando esse dinheiro ali nessas rendas fixas que sirvam como garantia para operar opções, você não precisa diretamente do dinheiro ali em saldo, tá bom? Pode deixar investido tranquilamente. E a próxima dica é escolher as ações corretas. Estamos falando aqui justamente de ações que precisam ser boas e baratas, né? É importante que esse filtro aí seja atendido para você fazer justamente um crescimento de patrimônio. Não adianta você colocar seus investimentos em empresas que não compensam. Então, para operar as opções, você precisa escolher as ações corretas. Tem vídeos específicos aqui no canal que eu mostro como você encontrar as melhores ações para você operar opções, mas em suma você consegue estar utilizando os filtros de valuation
valuation, ou seja, as ações elas estão mais baratas abaixo do preço justo, né? Mais baratas do que o preço que o mercado considera justo, com base no seu fluxo de caixa descontado. Então, por exemplo, se uma ação está R$50 na bolsa, mas o preço justo dela é 70, então tem R$20 aí que ela poderia subir justamente por conta desse intrínseco estar abaixo. Então eu coloco esse filtro aqui, que é a empresas que estão 25% abaixo do preço justo. Não fazendo essa estratégia em ações que estão caras, já é um grande adianto. Pegar as ações baratas. E aqui no Alpha Spread, colocando também o filtro no país Brasil, crescimento de receita maior do que 10% ao ano e uma rentabilidade para acionista maior do que 10%. Esses são os filtros para você encontrar, a grosso modo, aqui algumas candidatas para fazer essas estratégias. Aí aparece Nubank, Banco do Brasil, XP, Sabesp, PetroRio, Cirela, Arezzo, várias empresas que atendem esses critérios, entendeu? E se você entrar em detalhes das empresas, você consegue ver que são empresas que têm alta rentabilidade. São empresas que estão, por exemplo, igual o Banco do Brasil, bem abaixo do seu preço justo. Se você observar agora, ela está 43% abaixo do preço justo, né? Então, de fato, ela está bem barata. Se você vê a rentabilidade dela, né? Então, ela tem crescido o lucro, em exceção desse último trimestre, foi exageradamente batida, aí já é a minha opinião. Lembrando que o que eu falo não é recomendação de compra e de venda, a minha opinião, estou te ensinando a operar opções, escolher a ação certa para operar opções, tá bom? Então vamos considerar esse caso aqui de Banco do Brasil e como fazer estratégias focando naqueles R$5.000 de forma que você vai estar tranquilo aí ao longo do tempo. Então o Banco do Brasil agora, ele está sendo cotado a R$20, tá? Então vamos supor então essa única ação. Bacana que você faça isso para 2, 3 ações, use esse filtro para você fazer a sua escolha. Então se é R$5.000, se eu for dividir por 20, eu posso fazer em 250 ações do Banco do Brasil. Vamos considerar então 200 para ficar dentro do limite ali de risco ali tolerável, né? E a próxima dica é escolher as opções corretas. Falamos aqui então das ações certas, falamos aqui como deixar o seu dinheiro deployed, ali um investimento em renda fixa, já rentabilizando a taxa livre de risco. Falamos como escolher as ações corretas, considerando ações boas e baratas. E agora estamos falando justamente aqui das opções corretas, como nós vamos fazer nossa estratégia de opções. E antes de eu ir adiante, quero saber se você está inscrito aqui no canal ou não está. Tá perdendo oportunidade de ficar por dentro de estratégia de opções para multiplicar de fato o seu patrimônio. Se você não tá, clica já o seu dedo no botão inscrever-se e ativa as notificações, beleza? E eu estivesse começaria exatamente venda coberta, tá bom? Eu vou ensinar a venda coberta de put, né? Cash settled, ou seja, você tem o dinheiro para comprar Banco do Brasil caso ele caia abaixo do strike, tá bom? Eu vou ensinar isso aqui daqui a pouco na prática. O strike, ou seja, o preço de exercício seria o preço atual da ação, ou seja, strike at the money, tá bom? E um contrato semanal. Você vai querer estar gerando, então, uma renda semanal. Então, venda coberta de put, com strike na linha do dinheiro para extrair o máximo de prêmio, valor extrínseco, que é o que importa, muita gente vacila nisso daí. E contrato semanal para você conseguir mais prêmio ainda. Então, com R$5.000, como gerar renda com as opções semanais. Então, eu estou aqui no Profit Pro, você consegue estar fazendo suas operações de ações, que é o que a gente está vendo aqui, e opções desse lado, né? Eu vou dar o exemplo, então, do Banco do Brasil, em que justamente eu tô ali com uma venda de put semanal, beleza? Em que eu armei, né? Eu tô gravando no dia 27, eu armei no dia 26 essa venda aí dessa put, né? E ela já tá me dando um resultado aberto aí de 51,87% em um dia, né? Mas vamos fazer as devidas proporções, é claro, né? A gente tá buscando rentabilizar patrimônio, cada um com o seu tamanho, dá para fazer as devidas proporções, tá bom? Importante é você entender o seguinte, qual que é o raciocínio aqui na venda de put, né? A gente tá falando aqui no strike de R$20, então eu fiz a venda de put aqui nos R$20, a put semanal. Então o que eu quis fazer aqui? Olha só, eu aceito comprar, conceito da venda de put é esse, por isso tem que ser feito na ação certa, ok? Eu aceito comprar Banco do Brasil nos R$20, beleza? Então para fazer isso eu recebi um prêmio de 27 centavos, tá bom? 27 centavos por put que eu fiz ali a venda, né? Então se eu botar, ó, 50.000 vezes 0,27, 13.500, eu já adiantei esse dinheiro, já tá na minha conta, entendeu? E essa obrigação, ela vai sendo negociada ao longo do tempo. Caso o Banco do Brasil esteja abaixo de 20, eu já botei esses 27 centavos no bolso, né? Ou seja, o custo de aquisição desce mais, então abaixa bastante, porque você tá tirando justamente aquele valor do prêmio, né? Que você já botou no bolso, então é ganha-ganha
ganha se você tem um notional, por isso que é importante ter tudo coberto, né? Então, se descer abaixo dos 20, eu sou obrigado a comprar Banco do Brasil nessa quantidade que eu fiz a venda de put. Agora, caso o Banco do Brasil suba, vá para 21, 22, ou seja lá qual o valor, eu embolso 100% do prêmio sem nenhuma complicação adiante. Lembrando que ser exercido não é o stop loss. Você fez uma boa análise da ação e você entende as coberturas, né, que você está utilizando ali nas opções, e tá uma estratégia ganha-ganha. É claro que quem entrou em Banco do Brasil lá em cima, né, nos R$30 e agora tá a 20, aí complica um bocado, né? Porque o dinheiro que você vai estar gerando talvez não compense todo esse tempo que você ficou com a ação caindo. Porém, quando você entra na hora certa, com essa estratégia correta, você tende a ter um retorno muito bacana. Então, como é que seria feita a venda de put caso você estivesse começando agora ali no Banco do Brasil, né? Tem 3 dias para o vencimento, ó, quarta, quinta, sexta, né? Vamos colocar 3 dias, então fazendo uma venda de put aí semanal. Essa put aqui, por exemplo, no 20,50 é um strike mais próximo aqui da linha do dinheiro, né? 20,50. Então, tá ligeiramente dentro do dinheiro esse valor, né? Ela saiu a 39 centavos, né? Então, se você botar aqui, ó, 39 centavos, né, que foi o último valor que foi negociado nessa put, 0,39, você dividir pelo preço, ó, que é 20,38. Então, você está gerando aí 1,9% no horizonte de 3 dias. 1,9% divididos por 3 dias, que é o que falta, né? Então você consegue quase que 0,6% ao dia, se você fizer as opções semanais, venda de put semanal. É importante ver na prática, você vai conseguir fazer a venda a 39 centavos. Às vezes um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos, mas o importante é que você se mantenha na linha do dinheiro, você faça isso para frente, né? E com o seu capital, né? Vamos botar aqui 200 puts, né? Você fazendo isso para 200 vezes 0,39, você fala, pô, 70 e poucos reais. Mas a gente está falando aqui é de porcentagem. O importante é você entender que você está construindo a sua máquina de renda. Não tem milagre na venda de opções semanais, existe constância. Você troca o milagre pela constância. E se você botar 78, né, em 3 dias, mas vou considerar a semana, né? Vamos dar uma quebrada aí. E se você multiplicar isso aqui por 4, já são 300 reais que você consegue estar gerando fazendo venda de put semanal. Aí eu te pergunto, que investimento que paga isso? E acima disso, ainda tem o dinheiro da taxa livre de risco. Lembra que está investido ali o seu patrimônio também? Vamos colocar 1%, tá? A grosso modo, dos 5 mil. Então daí mais uns 50, né? Mais uns 50 reais, né? 312 mais 50 dá uns 360 e poucos. Para um valor de 5 mil reais, então é interessante, faça suas contas, entenda que a venda de put semanal bem feita, ela é realmente geradora de caixa e esteja preparado. Caso o ativo objeto aqui, Banco do Brasil, esteja abaixo do strike ali de 20,50, que é o que a gente está falando aqui agora, se ele estiver abaixo, você tem que estar preparado para tirar o dinheiro do seu investimento de renda fixa para comprar Banco do Brasil naquele preço e repetir a estratégia. E agora, você vendeu ali a sua put semanal do Banco do Brasil, o que você vai fazer se você for exercido? Se você for exercido, então você vai seguir a estratégia The Will, tá bom? É recomendável você estar vendendo também a call em cima do Banco do Brasil. Então, você vendeu a put, caso você seja exercido, você vai então agora vender a call e você vai estar sempre coletando prêmio. Você começa com venda de put com o seu dinheiro investido, tá bom? E então você sendo exercido, você vai ter o ativo objeto e aí para se desfazer dele, até você se desfazer dele, você vai vender call. Então você segue a estratégia The Will com o patrimônio que pode começar até com 150 reais, mas eu dei o exemplo aqui de 5 mil reais. Aí muita gente pergunta se cair muito, por isso que é importante você voltar ao passo da seleção de ações. Você vai fazer isso num ativo objeto que já caiu, né? Ou seja, você já está vendo ali um favorecimento, pode cair ainda mais, claro, tudo pode acontecer, e você vai continuar a sua estratégia. Mas aí, Filipão, eu vou ficar preso ali num ativo, mas é um ativo que lembra que você fez análise, que é um ativo que compensa você ter naquele preço e que se cair, você vai ficar mais contente porque você vai ter ele num preço mais barato ainda? Pois é, você não interrompe a The Will se houver a queda, você vai continuar gerando e toda semana você vai coletando esse dinheiro, esse excedente, beleza? E vai rentabilizar a sua carteira, você não pode parar. Muita gente, a ação caiu, não conseguiu manejar, não estou entrando em detalhe de manejo aqui nessa operação, e aí eu simplesmente paro e vou fazer outra coisa. Não, você tem que ter resiliência de continuar a sua estratégia. E claro, se você está começando, você precisa ter uma corretora se você ainda não tem, né? Por exemplo, eu tenho conta na XP, essa minha conta tá ligada aqui a esse XP Trader,
Tracker com o módulo de opções, ou você também pode abrir conta no BTG, justamente você abrindo conta no banco de investimento que é o maior da América Latina e o que mais cresce também, né? Hoje em dia os pacotes são bem atrativos para quem investe em opções ali através do BTG, né? Então esse é o caminho do crescimento da sua conta. Você entender que você precisa parar de gastar dinheiro à toa, que você precisa começar a investir, entender melhor sobre os investimentos, gerar renda com opções. Então tudo isso está conectado em prol do seu desenvolvimento do patrimônio da sua família. É claro que o ideal é que você não pare por aí. Esses 5 mil você colocou na sua conta, você vai estar gerando esse fluxo, mas o bacana é que você reinvista esse dinheiro em mais ações para você fazer aumentar o seu bolo, botar dinheiro de fora e iniciar a sua conta. Eu dei um exemplo de você dar um start nela com 5 mil reais no mercado de opções, fazendo venda de put semanal, mas você também pode começar com menos capital ainda, né? Fazendo no BOVA11, por exemplo. Fazendo então o seu bolo crescer e seu patrimônio se tornando mais sólido ao longo do tempo. Então falamos do investimento que você precisa fazer, por exemplo, em renda fixa com liquidez diária. Falamos também das ações corretas para você fazer a venda de put. Falamos das opções corretas, ou seja, você consegue fazer em 1, 2, até 3 ativos objetos diferentes essa venda de put semanal. E também falamos sobre os próximos passos, o que fazer depois da sua venda de put semanal. E para você continuar seu aprendizado, manda bala nesse vídeo e continua seu estudo no mercado de opções, beleza? Aqui foi Felipe Figueira, bons estudos para você, um abraço.